Só para variar, isso foi bem pouco noticiado. Mas vocês viram o que aconteceu na Marcha dos Prefeitos? Pois é. Numa semana em que, em tese, o governo petista tomou fôlego eleitoral, milhares de prefeitos e gestores municipais recepcionaram o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, puxando um coro de Lula ladrão, seu lugar é na prisão. O Palácio já esperava certa animosidade, considerando que Lula foi vaiado nas edições anteriores da marcha nos anos de 2024 e 2025, e por isso decidiu poupar o petista de um novo constrangimento nesse ano de eleições. Episódios como esse têm se tornado mais frequentes, especialmente quando a comunicação do governo não consegue coreografar nos mínimos detalhes as aparições públicas de Lula, sempre marcadas por plateias amistosas, ambiente controlado e entrevistas chapa branca. Lula não se sente confortável com o contraditório, gosta de jogar com a torcida sempre a favor e faz o que pode para não desgastar sua imagem controlando a narrativa. É por isso que o petista se recusou a participar da tradicional conversa com jornalistas no Salão Oval após o encontro com Trump, preferindo organizar uma coletiva de imprensa na Embaixada Brasileira com lista aprovada de jornalistas e ordem de perguntas sorteada com antecedência. Eu confesso a vocês que eu acredito muito no poder da narrativa. Contudo, de vez em quando, Lula não consegue escapar do povo e é brevemente exposto ao termômetro das ruas, como aconteceu nessa semana em Camaçari, na Bahia, principal reduto eleitoral do PT, onde imagens de Lula sendo cobrado por populares sobre a farra do INSS viralizaram. Filho roubou! Cadê o dinheiro dos aposentados, Lula? Mas voltando à Marcha dos Prefeitos, o fato é que Lula arregou. Faltou ao evento municipalista mais importante do calendário nacional e abriu espaço para o seu concorrente direto, que foi ovacionado pela plateia. Quem aí quer a volta do Bolsonaro? Talvez essa seja uma das agendas mais importantes que qualquer pré-candidato à República tem que fazer. É um grande desrespeito não comparecer a uma solenidade como essa. Dito isso, uma pergunta se impõe. De onde vem essa preferência indisfarçável dos prefeitos pelo candidato líder da oposição? Afinal de contas, depois de criticar o tal orçamento secreto na campanha de 2022, Lula bateu todos os recordes de liberação de emendas parlamentares, especialmente as emendas PIX, que caem direto no caixa dos municípios. Para se ter uma ideia, foram 127 bilhões de reais em emendas nos 3 primeiros anos do governo petista, um aumento de mais de 50% em relação ao mesmo período do governo anterior. Mas isso não é nada comparado ao orçamento desse ano eleitoral de 2026, 61 bilhões de reais em emendas, um recorde absoluto. Com tanto dinheiro jorrando dos cofres de Brasília, era de se esperar uma recepção um pouco melhor que essa. O fato é que, sob gestão de Guedes e Bolsonaro, o caixa dos municípios era superavitário, mesmo durante a pandemia. Em 2021, esse valor atingiu o seu ápice, superando os 100 bilhões de reais de caixa nas prefeituras, em parte por causa das medidas de responsabilidade fiscal adotadas pela União, como congelamento de gastos com folha de pagamento durante a crise da Covid-19. Menos Brasília e mais Brasil. Foi dessa forma que, em especial durante a pandemia, o governo do presidente Bolsonaro fez a maior distribuição de recursos federais para estados e municípios da história. Todas as prefeituras no azul durante o governo do presidente Bolsonaro, porque ele não escolhia coloração partidária na hora de definir para qual município os recursos federais iriam. Atualmente, mais da metade dos municípios está no vermelho. E o que mais pesa é a indexação de salários das carreiras públicas. Brasília aumenta os salários, mas quem paga a conta são as cidades do Brasil. Também não ajuda o fato do governo federal parasitar os municípios mais produtivos, arrecadando uma fortuna em impostos sem oferecer uma contrapartida justa. E, finalmente, existem reclamações de interferência política do Judiciário em repasses vindos do Congresso, especialmente pelo ministro Flávio Dino,
o companheiro comunista indicado pelo Lula, que parece exercer pressão sobre os prefeitos em alinhamento com o governo petista. Mas tem um último ponto que não pode ser ignorado. Esse é o mapa ideológico do Brasil por cidades, depois das últimas eleições municipais em 2024. De acordo com dados do TSE, compilados e tratados por cientistas políticos da Universidade Federal do Paraná, partidos de centro-direita e de direita, em azul, tiveram o melhor desempenho da história, crescendo 5% em relação ao ciclo anterior e conquistando mais de 2.600 prefeituras, contra 2.100 do centro, em cinza, e apenas 750 da esquerda, em vermelho, que registrou seu pior resultado nesse século. Ou seja, o governo Lula, apesar de controlar o orçamento nacional e influenciar o judiciário, encontrará uma forte oposição da máquina política capilarizada nas cidades. E esse coral da Marcha dos Prefeitos é apenas um prenúncio do que está por vir na campanha.